Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Oi pessoal, vamos começar mais um Comunicar Pode. Aqui é Thalita Escoto, sou diretora da agência Contato e ao meu lado está a Tamires. Olá pessoas, meu nome é Tamires Rezende, sou da Hug Comunicação e hoje nós vamos falar sobre Dia do Cliente tá aí, é semana que vem. É isso aí, dia 15 de setembro, para quem não sabe, é Dia do Cliente, né, Tamires? E esse é um tema muito comum na parte de varejo, entre agências de comunicação, enfim, na mídia, porque todo mundo fala sobre o Dia do Cliente, lojas de varejo fazem muita promoção do Dia do Cliente. Exato. E a gente ficou pensando como podemos aproveitar essa data sazonal para refletir um pouco sobre o relacionamento das agências de comunicação com seus clientes. É isso aí, a gente trouxe justamente esse tema para falar sobre as dores e as delícias do nosso atendimento ao cliente, porque afinal, né, nenhuma empresa sobrevive sem o tão amado cliente, não é mesmo? Então a gente trouxe esse tema hoje para a gente aprender um pouquinho com vocês e falar o que o cliente nos ensina todos os dias, né? Como que a gente aprende com eles diariamente, como que o atendimento se torna algo mais leve, mas uma parceria, né, de verdade, eu acho que é o que mais chama atenção pra mim, assim, nesse tema. Então, Tamires, vamos lá. Qual que é a sua dificuldade, assim, diária, por exemplo? Quando chega um cliente, vai até a agência, procura você, ou quando tá passando por algum problema, você tem alguma dificuldade, assim? Thalita, eu acho que a primeira dificuldade, assim, comum durante esses 5 anos que eu tenho de Hug e outros anos que eu tenho experiência em outras agências, é sempre o cliente entender o que de fato ele precisa. Hoje nós estamos trabalhando com uma comunicação muito mais 360. Sim. Então é uma comunicação que trabalha ali assessoria de imprensa, redes sociais, marketing digital. E aí o cliente chega na agência e ele tem certeza que ele quer uma certa solução de comunicação e de repente o que ele precisa é algo totalmente diferente, não é aquilo que ele imagina. E aí essa é uma das grandes dificuldades, porque nem sempre o cliente chega na agência com a percepção de ouvir e de entender que não é aquilo que de fato ele precisa. Ele sabe qual é o objetivo final dele, isso ele tem muito bem traçado. Mas às vezes ele já chega dentro de uma reunião, teve uma reunião de marketing dentro da empresa, e eles definiram que de repente eles precisam de assessoria de imprensa. Mas pro objetivo final dele não é só assessoria, ele também vai precisar de um trabalho de marketing digital. E às vezes ele não aceita que não é só assessoria, que ele precisa de um outro serviço. E então às vezes eles chegam um pouco inflexíveis nesse sentido. Então eu acho que esse é o primeiro desafio. Porque se você não começar com a solução que o cliente precisa, consequentemente o relacionamento com ele vai ser ruim dali pra frente, porque você vai entregar um resultado e ele vai estar esperando o outro. Então eu acho que esse pra mim é o principal desafio aí. Não, sem dúvida, eu acho que acontece bastante, da gente ter que orientar, né, e fazer todo um processo aí de consultoria. E é engraçado que quando o cliente ele não vem por uma indicação, né, de alguém que já recomendou o seu trabalho e tal, eu acho que é mais difícil, porque aí ele tem que primeiro estabelecer uma relação de confiança com você, para depois aí ele partir para uma necessidade aí, ou tem que ser algo muito urgente, de última hora, enfim. Mas a gente também percebe que acontece bastante isso, de a gente ter que doutrinar, explicar, né, muitas vezes, principalmente para assessoria, eu acho que acontece de ser algo ligado a vendas, não preciso vender mais, aí você fala, olha, vamos tentar trabalhar por outro lado, né? Exato. Mas acho que é isso também que a gente percebe. Mas outro tópico que eu trouxe em relação à dificuldade é relacionamento das marcas nas redes sociais. Né? Nos últimos anos, né, a gente tem um crescimento aí absurdo da presença digital das marcas em Facebook, Instagram. Tem muita mudança, né? Principalmente no Instagram, eu acho que tira like, coloca like, aí tem stories, cai engajamento. Então, assim, as marcas muitas vezes acabam não sabendo como lidar com isso. Então, é algo que a gente tem que também criar um planejamento, entender que não é algo que vai ser super mega imediato. Então, acho que esse relacionamento das marcas, como fazer, como falar, né? Às vezes a gente sabe que não é só você pensar numa estratégia, mas também ter uma equipe, de repente, né, se a empresa é uma empresa média, enfim, ou um pouco maior, para ter um atendimento ali mais dedicado, cuidadoso, né? Eu tive, assim, recentemente um cliente que tem, né, ainda 500 mil seguidores na página. E, assim, muitas respostas sem
parada ali, sabe? Meses parada. Então, assim, é um tipo de dificuldade que a gente sente aqui também. E nessa questão do relacionamento tem uma questão muito importante. As redes sociais, elas mudam de uma forma muito rápida. Nem sempre o cliente acompanha essa mudança. E aí a métrica dele acaba ficando errada. Então, a métrica de retorno de investimento dele às vezes é: olha, tá muito baixo o número de likes na minha foto do Instagram. Mas de repente ele não tá observando que dentro da inbox tá virando muito bem ali nos directs. Você tá tendo contatos efetivos com potenciais clientes, com seguidores, você tem respostas, você tem conversão. Então, com essa mudança rápida das redes sociais, o cliente, às vezes, ele também perde um pouco o tato de como ele vai... Que tipo de métrica ele vai ter do trabalho que ele está contratando. E isso é uma dificuldade pra gente, porque é um desafio, na verdade. Isso é um desafio para as agências de comunicação, porque é o nosso papel também doutrinar esse cliente, ensiná-lo como que ele vai aferir, como que ele vai entender se de fato a agência está entregando um bom trabalho ou não. Então, acho que essa também é uma dificuldade, mas que é uma dificuldade boa, eu considero. Sim. Porque acaba nos tirando, quanto agência, do nosso local, da nossa zona de conforto, que as redes sociais estão mudando, consequentemente, nossas estratégias vão mudar e, em terceiro plano, a gente ainda tem que sentar com o cliente, explicar o que mudou, para ele conseguir aferir melhor como que tá aquele trabalho que a gente está desenvolvendo. Não, com certeza. Sabe o que também trouxe? Às vezes a gente percebe que tem muita empresa que tem um atendimento para cada coisa. Então tem publicidade, tem o designer, tem o cara do site, tem o cara da rede, tem o cara da assessoria e tem o cara do evento e tem o marketing. Então, assim, gente, é tanta coisa para administrar que ele mesmo acaba se perdendo. E aí você tem que... Alguém tem que assumir ali o ponto central para poder... organizar todas essas informações para a comunicação não ficar truncada ou cada um fazer de um jeito. Então a gente, como agência de comunicação, pelo menos aqui, a gente tenta ao máximo centralizar as funções ou determinar para ele um processo que não seja engessado, claro, mas que seja algo que a gente consiga padronizar, por exemplo, para que as áreas se conversem. Muitas vezes você fala com uma área, essa área não fala com a outra, que não falou com o comercial, que não falou com não sei quem. E aí você começa... Não, mas já foi feito? Não foi. Fica truncado. Não tem eficiência naquilo que você tá fazendo. Sabe que recentemente aconteceu uma coisa muito parecida? Eu tenho um cliente, eu faço assessoria de imprensa para ele, e ele tem uma agência de publicidade. E desde que ele contratou essa agência, que ele trocou de agência, eu tenho falado para ele: por favor, me apresenta pra agência. Por favor, me apresenta pra agência. E acabou que ele não fez isso. Eu levei esse cliente para um almoço de relacionamento com um portal. Ele decidiu que queria fazer um trabalho de publicidade com esse portal, com essa mídia. Então já virou um pouco... O real teria que unir o meu trabalho com o da agência de publicidade. Mas ele preferiu continuar esse relacionamento por meio da assessoria de imprensa. Então, nós definimos as estratégias, como seria feita essa publicidade de conteúdo dentro desse portal que eu levei para o relacionamento. E aí, eu sei que quando o cara foi me passar o orçamento, ele me ligou e falou assim: Tamires, é o seguinte, a agência de publicidade do seu cliente me ligou e pediu para eu passar o orçamento para eles, mas eu tô tratando com você, achei estranho, como que a gente faz? Então é algo muito ruim quando isso acontece. E às vezes fica no encargo do cliente estabelecer: olha, agência de publicidade é o seguinte, eu tô tratando com a assessoria e eu resolvi tocar isso com a assessoria, então eu vou finalizar com eles. Às vezes também o cliente tem que tomar frente disso, porque às vezes a gente, como agência, não consegue. Você quer unir os esforços de outras agências, mas quem tem que determinar isso, quem tem que fazer esse meio de campo é o cliente. Então, acho que isso é uma coisa que o cliente tem que ficar de olho, porque acaba atrapalhando o trabalho que a gente vai entregar para ele. Fica truncado. A agência de publicidade fala uma coisa, a agência de assessoria fala outra, e aí, no fim, às vezes o resultado não pode sair legal. Eu sou super a favor também de ter um trabalho unificado. É uma das primeiras coisas que eu penso, assim, você tem já um designer? Você já tem uma agência que cuida dessa parte gráfica, enfim? Então vamos se unir, vamos lá, vamos tentar
fazer um trabalho bem em parceria, né? Geralmente dá certo, né? Mas é algo que eu percebo em empresas médias a grandes e rede de franquia, né? Sim. Você tem que ter um cuidado um pouquinho maior com isso, né? E outra coisa também que eu acho que vale a gente destacar, pensar em comunicação de uma maneira 360, né? Acontece muito assim em relação a time, né? Não sei se você tem algo na área de saúde, mas, por exemplo, a gente trabalha com médico. Então a gente tem um conflito de agenda muito grande, porque tem algum trabalho para fazer, tem uma entrevista para responder, e muitas vezes acaba passando, porque não, entrei em cirurgia, prioridade, óbvio, a gente sabe que é essa, né? E acontece de passar realmente, ou Sim. dificuldade de estúdio, gravação, rádio, esse tipo de coisa, algo que a gente sempre tem que também tentar ter uma flexibilidade muito grande. Então isso é comum, né? É comum. Eu acho que tem que equilibrar, né? Sim. Tem que encontrar formas. Eu já trabalhei com saúde, eu trabalhei com um psiquiatra que ele topava super responder entrevista via WhatsApp. Então eu dava preferência por entrevistas. Quando eu emplacava uma entrevista com um veículo, eu dava preferência pelo formato e-mail. Eu mandava as perguntas para ele via WhatsApp áudio, ele me respondia o áudio, eu transcrevia aquela entrevista e ele confiava 100% e ele falava assim: não precisa me mandar para aprovação, porque eu não vou ter tempo de aprovar isso. Então a gente conseguia, mas isso também vem de uma flexibilidade, de um jogo de cintura do cliente. Sim. Entender que é importante o trabalho. O meu trabalho é importante, o trabalho que eu vou desenvolver com ele é importante, e que ele não vai conseguir abrir mão dos atendimentos dele, enfim, então a gente tem que achar um melhor formato de trabalho. Confiança também, né? Exato. E isso é uma dificuldade. Sim. Você sente isso? Tem clientes que demoram, assim, meses pra estabelecer uma confiança. Ele confia desconfiando, sabe? E não dá. E eu falo, a comunicação, ela tem que fazer parte da empresa. Tudo que tá acontecendo dentro da sua empresa, eu preciso saber. Porque se amanhã estoura uma bomba na mídia, vamos supor, sim, eu tô ciente do que tá acontecendo. Eu sei como lidar com aquela crise, como gerir aquela crise. Então a confiança é... Eu acho que outra dificuldade que a gente pode citar não é tanto da nossa área mais relacionada a jornalismo. Mas a gente aqui tem muita parte de design agora, né? Por conta de rede social. O vai e volta. O vai e volta de arte. Então, acho que quem é designer deve ficar, assim, alucinado. Pirar. Exatamente. Então, a gente hoje tenta freneticamente melhorar todos esses processos para que a gente consiga fazer uma produção gráfica aqui dentro internamente, que ela não precise ir e voltar do cliente 5 vezes. Então, é algo que a gente... tenta buscar junto com ele perfil, referência, porque é muito ruim, esse é um ponto de vista meu, acho que é muito ruim você falar assim, olha, você só pode alterar isso aqui 2 vezes, porque o ideal é que você consiga atender o cliente bem. Que você chegue na arte que ele quer, que ele... Então, eu acho que quem tá muito nessa parte publicitária, de criação, assim, é algo que deve pegar bastante em relação ao relacionamento, para que não haja desgaste. Né? Pô, mas eu gosto de roxo. Pô, mas a sua marca é verde, sabe? Então, é algo que você tem que realmente fazer uma educação mesmo de mercado, com o cliente, explicar conceito, apresentar, acho que referências o tempo inteiro, e principalmente acompanhar o que tá rolando, né? Essa semana, uma das minhas meninas aqui da agência, ela mostrou... Eu preciso te mandar isso, vou te marcar. Me marca. Uma arte... publicada no Instagram, que ela parecia 3D, 4D já. Parecia que ela saía, assim, da tela. Foi fantástico, é fantástico aquilo. Eu não vou lembrar o perfil que é, mas eu vou te mandar. Então, a gente também tá ligado nisso pra conseguir estabelecer, acho que, um relacionamento saudável, né? Aproveitando o gancho da arte, um problema comum que eu, pelo menos, enfrento você consegue fazer essa arte pra hoje ainda? Não, pra daqui a 1 hora. E aí eu falo pro cliente, assim... Não é uma questão de eu não tenho disponibilidade para você, eu não vou atendê-la. É uma questão de que a criação de uma arte é um trabalho criativo, é um trabalho que exige tempo. Então não dá para você pedir em 1 hora. Um trabalho que você vai entregar em 1 hora vai ser totalmente diferente de um trabalho que você vai entregar em 24, 48 horas. Sim. Então eu falo para os meus clientes, a gente precisa
estabelecer um planejamento, que isso é uma dificuldade que eu vejo para clientes, principalmente os clientes que eu trabalho de varejo e de moda. É uma dificuldade para eles, assim, a gente estabelece aquele planejamento e parece que ele pega aquele planejamento, põe na primeira gaveta da mesinha dele, fecha e nem lembra. Porque o planejamento não é para eu amarrar o cliente, não é para eu amarrar as ações dele, é pra gente conseguir trabalhar à frente dele. Então, com certeza, demandas surgem de última hora e nós vamos atendê-las. Mas o ideal é que você esteja sempre à frente. Que você consiga trabalhar uma arte com calma. Que você consiga desenvolver um release com calma. Que você consiga fazer uma produção de foto sem ser de um dia para o outro. Então é importante antever tudo que vai acontecer com o cliente para você conseguir entregar um trabalho bacana. Então essa é uma dificuldade que eu vejo que é absurda dos clientes, essa questão do planejamento. Não, com certeza. Eu acho que a gente falou um pouquinho aí sobre as dificuldades, mas a gente também tem as delícias, né? Tem muitas. Os aprendizados. Então, eu trouxe justamente alguns pontos, né? Pra gente também falar do que a gente já conseguiu vivenciar de bom aqui. Então, quais são os nossos aprendizados diários, né? Principalmente para quem tem, por exemplo, um atendimento em longo prazo aí de cliente, tá há muito tempo com o mesmo cliente. O que já conseguiu melhorar, o que consegue perceber. Que é muito mais fácil a gente, não acredito que tá acontecendo isso. Mas também acho que é um momento de você refletir de que maneira que você pode melhorar o que você faz. Porque eu acho que a gente, como agência, tem que pensar que diariamente a gente tem que melhorar processo, melhorar atendimento, ficar de olho em equipe. Não pode ficar engessado, né? Pra ver se a pessoa que está na frente daquele atendimento tá fazendo um atendimento decente, legal, próximo, enfim, tá atendendo ao cliente de uma maneira positiva e trazendo resultado, principalmente, né? Então, o que eu posso dizer é que, assim, que diariamente eu aprendo, assim, com o cliente primeiro a ouvir, né? E tentar identificar qual que é o problema que ele tem e como que eu posso ajudar, né? Como que a gente vai fazer para chegar na solução que ele precisa. Acho que até a humildade de você baixar a cabeça e falar, poxa, eu posso melhorar isso, com certeza. Ou eu não entreguei o melhor que eu poderia ter entregado. E falar, poxa, eu preciso de um tempo, sei lá, vou descer e tomar um café, porque vai me trazer, sei lá, uma clareza, né? Algo que realmente vai me ajudar. Então, nem sempre a gente ficar ali 8 horas por dia, focado, vai ajudar. A gente precisa também ter um tempo para pensar e trazer coisas novas. Atualização. Então, a gente falou nos episódios anteriores sobre alguns eventos que a gente vai ter também de comunicação, né? Vocês vão todo mundo pro RD esse ano de novo. Sim. Então, acho que a gente tem que estar nessa busca constante aí de trazer coisas novas e propor e tentar envolver o cliente ao máximo dentro do que a gente sabe de novo. Tá acontecendo tal coisa, você viu isso, que legal, vamos apostar, vamos fazer. Então, flexibilidade. Eu ia falar isso. Pra mim, a palavra é flexibilidade. Porque, assim, em era de WhatsApp, a gente tem hora que você não consegue realmente responder no dia seguinte, você responde à noite. Então, é legal você também ter uma cabeça aberta nesse sentido, né? Tudo bem, não posso resolver agora, não vai fazer diferença nenhuma esse assunto 8 horas da noite ou 9 horas da manhã do dia seguinte, ok. Mas às vezes a gente tem urgências, né? Então, a gente também considera isso. Acho que processos, né? Quantas vezes eu já mudei processo aqui dentro? Vamos fazer de tal jeito. Aquele cliente precisa de uma atenção dessa maneira. Ele funciona melhor se a gente ligar para ele todos os dias. Não, ele prefere ser chamado só por e-mail. Ele só vai responder a entrevista por telefone. Então, acho que é a gente se adequar, identificar como que aquele cara funciona, né? Eu acho que do meu lado, assim, eu colocaria os aprendizados com o cliente. A primeira palavra que me vem à cabeça é flexibilidade. Uhum. Eu, por natureza, nunca fui uma pessoa muito flexível. Eu sempre fui muito metódica. E depois que eu entrei à frente de contas, que eu comecei a lidar com clientes, aí eu abri a agência, eu aprendi que eu preciso ser flexível.
isso no profissional e trouxe para a vida. Então, hoje eu tenho clientes que conversam comigo por WhatsApp via GIF no WhatsApp, e eu tenho clientes que me mandam áudio, eu respondo por áudio e ele fala para mim, transcreve que eu não escuto áudio. Então, assim, precisa ter flexibilidade. Se você não tiver flexibilidade para lidar com N perfis de clientes, você pira, porque não adianta você querer que um cliente seja tão descontraído quanto o outro, que a comunicação com o cliente seja tão fluida quanto o outro. É o que você disse, alguns funcionam por e-mail, outros por WhatsApp, outros por telefone, outros só presencialmente. Então eu aprendi que eu preciso ser muito flexível para conseguir entregar o que eu tenho de melhor. E que essa flexibilidade, ela não vai tirar a minha qualificação profissional. Porque Sim. Quando eu comecei, logo que eu comecei assim, eu pensava o seguinte, mas não é assim que faz. E se eu flexibilizasse um pouco a forma de fazer o meu trabalho, eu acreditava que eu estava perdendo a qualidade do que eu estava fazendo. Então eu aprendi, logo que eu entrei para o mercado, eu aprendi que eu precisava mandar um relatório semanal para o cliente. Ninguém olhava aquilo. E aí eu comecei a perceber que para um cliente aquele relatório semanal do que foi feito não valia nada. Era muito mais importante eu dar uma ligada para ele. E aí, como foi a semana? Tá tudo bem? Olha, essa semana rolou isso e aquilo. Às vezes na ligação a gente nem tocava assunto do que rolou, do que não rolou. Às vezes era mais um tô aqui, se precisar de mim. E eu achava que quando eu flexibilizava esses métodos, essas rotinas, eu tava perdendo qualidade profissional. Então você vai aprendendo, o cliente Sim. vai te ensinando isso. E sem contar que você vai começando. Eu falo que hoje eu tenho olhos muito mais treinados. Então antes de eu entrar em de repente um embate ou em uma situação chata com o cliente, dele pensar de uma forma e eu de outra, eu já consigo identificar mais ou menos qual o perfil daquele cliente e de que forma é a melhor forma de gerir o relacionamento com ele. Porque no final de tudo, o relacionamento com o cliente é um relacionamento entre dois seres humanos, ou 3 ou 4, o número que você tiver na sua equipe. Então, se você não tiver paciência, flexibilidade, ouvidos cintura, abertos, porque isso é uma coisa importante. O cliente te contratou. Então, ele entende do negócio dele e você entende de comunicação. Se você não tiver ouvidos abertos para entender quais são as sugestões que ele tá te dando, de repente aquela opinião que ele tá dando, de que forma aquilo pode de fato melhorar, a gente precisa ter humildade, foi o que você falou. Sim. É humildade de entender que tudo bem, quem entende de comunicação sou eu, mas de repente ele tá de fora, ele tá vendo uma coisa que não tá óbvio pra mim, que tô dentro do processo. E o que eu posso aprender com isso? Então é entender que o cliente entende do negócio dele, mas que ele também pode trazer insights muito legais. E esse negócio da humildade que você falou, pra mim é muito importante, porque eu já fiz a reunião da humildade aqui com o resto da equipe. Inclusive foi recente, que eu fiz uma reunião de reflexão. Falei, gente, esse cliente nós erramos nisso, naquilo. Esse erramos nisso. Como que vamos melhorar? Vamos parar de reclamar? Vamos fazer o exercício da reclamação? Porque é tão comum, a gente reclama o dia inteiro. Cliente sempre tem razão. E nesse cliente sempre tem razão, a gente acaba levando para um lado negativo. E nossa, que saco estar com. Que saco esse cliente só me traz problema, esse cliente é só BO. Mas assim, como que a gente pode olhar por um lado diferente, né? Eu não vou isolar aqui nenhum caso de cliente sanguessuga. Todo mundo já teve um cliente sanguessuga, aquele cara que nunca valorizou o que você fez, ou que só te chama pra falar mal, ou que nada tá bom, ou que só ele tem razão, enfim. Se você conversar com N pessoas de mercado de comunicação, design, publicidade, você vai ver que a gente tem casos como esse. Mas é algo que, assim, é a última... Demitir um cliente, né? Eu acho que é a última decisão que você pode tomar, né? Sim. Tem que ser algo muito extremo, tem que ser algo humilhante pra você, tem que ser... Enfim, cada um tem o seu parâmetro, mas tem que ser, acho que, a última coisa a ser feita. E o que eu deixo ser, talvez, por último... Que eu aprendi muito, como aquilo que você falou de ter os olhos treinados, é que se a gente não tiver uma equipe redonda que conheça o cliente tanto quanto você, que fez a reunião, que fechou o contrato, que foi lá, que foi o primeiro a ouvir o que aquele cliente precisa, eu acho que a chance do seu trabalho ficar desalinhado é muito grande, né? Porque descentralizar, eu acho que é muito importante.
e colocar pessoas certas ali que estão fazendo um atendimento, que possam dar essa atenção, e de uma maneira que você consiga acompanhar, mas também que você, como dono da agência ou como um profissional que já tem uma outra liderança, uma outra divisão assim de trabalho, consiga entender e treinar pessoas para que elas consigam fazer tão bem quanto você e confiar nisso. Então isso foi um dos aprendizados que eu tive, assim, por uma questão de tive filhos, preciso pensar em outros lados da minha vida e do meu tempo, né? E é algo que, sim, gente, funciona perfeitamente bem se você dedicar o seu tempo ali para treinar alguém, capacitar essa pessoa, entregar ferramentas adequadas e dar chance de aprendizado também, né? Porque você que às vezes é sozinho, trabalha, talvez tenha é freela, tem uma urgência ainda, ou tá tentando se estruturar melhor, crescer, né? Precisa ter um pensamento voltado para que uma equipe consiga desenvolver isso mais, para que você consiga ir atrás de outras coisas, né? Então, acho que isso também foi um... Eu posso te chamar aqui de delícia, assim, tipo, do atendimento. Porque, querendo ou não, você acaba desenvolvendo um lado de pessoas, né? E isso é importante. Eu gosto, pelo menos, de lidar com pessoas, entender pessoas, mas é um desafio constante, não é fácil nem simples, não. Né? Sabe que eu tenho uma experiência com um cliente que mudou muito minha forma de lidar com clientes e de visualizar meu trabalho. Eu recebi um cliente, eu não lembro se ele chegou até a agência ou se eu fiz a prospecção, não lembro. Eu sei que nós fechamos o negócio, era um cliente, ele tinha uma proposta inovadora para o mercado, só que o negócio dele estava na plataforma errada. E quando ele me trouxe o modelo de negócio dele, eu achei incrível. Eu falei, tem perfil de assessoria, vamos trabalhar. E eu só fui identificar o formato errado do trabalho dele. Ele tinha um site e o ideal era que ele tivesse um aplicativo. O negócio dele era incrível, só que ele não funcionava para o dia a dia das pessoas, para a adesão das pessoas, porque ele era em formato site e não em formato aplicativo. E nós trabalhamos ali uns 8 meses e nós fazíamos reuniões exaustivas para ver por que não vai, por que não tá rodando o negócio. E um dia ele decidiu parar. Eu cheguei para ele, eu fui sincera, falei, olha, eu acho que não estou eximindo minha culpa, porque eu acho que quando algo não dá errado tem culpa de todo mundo. Eu tinha entregue o meu trabalho de assessoria de imprensa, ele saiu em alguns veículos, mas eu falei pra ele, eu acho que o seu modelo de negócio tá errado. Eu sou só a comunicação, mas pelo contato que eu tenho com a mídia, com as pessoas, eu acho que tá errado. E aí ele pensou e cancelou o contrato comigo. E eu fiquei super frustrada, porque pra mim, por mais que eu entreguei resultados de imprensa, que saiu em revista, saiu em jornal, eu me senti muito mal, porque eu falei assim, fracassei. E aí ele me chamou pra uma reunião, ele falou, eu vou cancelar o contrato com você, mas eu queria conversar com você. E aí ele falou pra mim que o não dar certo pra ele tinha dado certo, porque ele tinha tido contato com uma comunicação bacana e que foi por meio da comunicação que ele conseguiu visualizar o que estava de errado no negócio dele, e que o fato dele cancelar contrato ali comigo, eu não deveria encarar como algo negativo, como um fracasso da Hug. E aquilo me ensinou muito, porque de fato eu podia ter identificado, em vários momentos eu pensei, é um cliente importante na agência, se eu virar pra ele e falar, olha, não vai dar certo, porque eu acho que o formato do seu trabalho tá errado, eu pensava, ele vai cancelar contrato comigo. E aí, o que eu faço? Eu vou colocar em xeque o meu jogo, de repente, todo o desenvolvimento Sim. da agência, a parte financeira, que é algo que a gente pensa muito. E ele me ensinou muito, esse cliente. Ele me ensinou que, assim, às vezes tudo que deu errado, né, não deu tão errado assim. Então, ele me ensinou também a ter olhos mais treinados se não tá dando certo, a culpa é só minha, porque às vezes a gente assume muito essa culpa a culpa é da agência de comunicação e nem sempre é só da agência. Então, foi um cliente que me ensinou muito. E eu busco sempre estar ali, em todos os relacionamentos, por mais que a gente tenha aquele momento de estresse, de não acredito, não vamos ser hipócrita. Todo mundo tem esse momento Sim. com o seu cliente. Eu tento sempre desacelerar. Eu falo pro cliente,
Vamos falar na segunda? Vamos falar amanhã? Me dá um tempo pra eu pensar, deixa eu entender o que tá acontecendo e a gente volta a conversar. Eu acho que esse tempo é importante, porque a gente consegue tirar a emoção, porque a gente empenha a emoção naquele atendimento, de não acredito que ele tá me pedindo isso, não acredito que ele tá me falando isso, e tirar o não acredito da frente, o que ele quer me dizer com isso, o que eu posso aprender com isso. Parece muito conversinha de Sim, Facebook, mas né? não é. Mas não é. De fato, quando você se propõe, você se coloca nesse espaço de vulnerabilidade, de entender o que eu posso ter feito de errado de verdade, por mais que eu acho que eu fiz tudo certo, o que eu posso ter errado com esse cliente, te traz muita coisa legal. Então, se eu fosse resumir tudo em 2 palavras, eu acho que 3, vai. Eu colocaria flexibilidade, é muito importante, tanto para o cliente quanto para você. Paciência, porque eu acho que exige paciência. Todo relacionamento interpessoal é importante ter paciência. E também humildade, de repente eu fiz o meu melhor e o que eu faço de melhor, mas eu posso ter errado sim e eu não percebi. Não, e também entender que às vezes não é você, né? É muito difícil às vezes você lidar com um cliente que não quer acreditar só na verdade dele ou só no lado dele. É muito comum, isso também acontece, né? Então eu acho que é também uma reflexão dos dois lados, né? Pô, tem um cliente que está comigo aqui há 8 anos, eu tenho 10 de mercado, tem que estar comigo há 8. Porra, eu atendo esse cliente bem? É óbvio que sim, senão não estaria aqui comigo 8 anos, gente. Sim. Né? E aquele que fez um jobzinho de 2 meses? Significa que eu atendi mal? Não. Mas significa que talvez aquela empresa não tenha uma cultura de comunicação tão sólida ainda, sabe? Como seu cliente de 8 anos. Exatamente. Então, acho que também é você conseguir identificar, né? Não se martirizar. Exato. E buscar sempre o melhor diariamente, eu acho. Diariamente. E eu acho que pra gente encerrar, o que eu deixo não é nem um ensinamento, porque vocês já devem ter visto isso em rede social que tá rolando, vira e mexe, aparece isso pra mim. É uma reflexão. É uma reflexão que fala que alguns motivos pro cliente ir embora da sua empresa. 1% é falecimento, 10% aí é falta de verba ou qualquer crise, e o restante é por falta de atendimento ruim, ou falta de atenção, enfim. Então eu acho que isso realmente é pura verdade, né? Da mesma forma que a gente tem que se dedicar para esse cliente que está com você há 8 anos não cair no comodismo, você tem que se dedicar para aquele que entrou e tá aí, ou tá aí no mercado aí pronto para ser atendido por alguém que queira fazer o melhor. Exato. Então, terminamos o dia do cliente, gente. Feliz dia do cliente! O que seria de nós se não fossem eles, não é? Também somos clientes, né, claro. Somos também. Então, Thalita, quem quiser falar conosco, quem quiser mandar alguma sugestão, crítica, enfim, comunicarpod@gmail.com. É isso aí, pessoal. E nos vemos semana que vem. Com certeza. Beijinho.